Empregada descobre segredo de Ronaldinho e o que ela fez depois mudou tudo. Dona Beatriz trabalhava como empregada doméstica na mansão de Ronaldinho Gaúcho há 6 anos. Era uma mulher de 52 anos, viúva, mãe de 2 filhos já adultos e avó de uma menina de 5 anos chamada Sofia. Ela era conhecida por sua discrição absoluta, profissionalismo impecável e por nunca se meter em assuntos que não lhe diziam respeito. Em todos esses anos, ela havia visto muita coisa naquela casa, mas jamais comentou nada com ninguém. Para ela, o que acontecia dentro daquelas paredes ficava dentro daquelas paredes. Era uma segunda-feira de março, quando algo inesperado aconteceu. Dona Beatriz estava organizando o closet de Ronaldinho, separando roupas para doação conforme ele havia pedido, quando encontrou uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário. A caixa estava empoeirada e parecia não ter sido mexida há anos. Por curiosidade natural, ela abriu e o que viu a deixou completamente paralisada. Dentro da caixa havia dezenas de cartas manuscritas, fotografias antigas e um diário. As cartas eram todas endereçadas a Ronaldinho, mas vinham de remetentes diferentes. Dona Beatriz não tinha intenção de ler, mas uma das cartas estava parcialmente aberta e suas primeiras linhas estavam visíveis. Era de uma mulher chamada Helena, datada de 15 anos atrás, e falava sobre uma criança. O tom da carta era desesperador, suplicante. Dona Beatriz sentiu um frio na espinha. Ela sabia que não deveria estar vendo aquilo, mas algo dentro dela dizia que aquelas cartas continham um segredo muito grande. Ela pegou o diário e abriu em uma página aleatória. A caligrafia era de Ronaldinho. Ela reconheceu imediatamente. Ele escrevia sobre arrependimento, sobre uma decisão que tomou aos 22 anos que mudou a vida de várias pessoas, sobre o peso que carregava sozinho há tanto tempo. Naquele momento, Dona Beatriz ouviu passos se aproximando. Rapidamente ela fechou o diário, colocou tudo de volta na caixa e posicionou exatamente onde estava. Seu coração batia descompassado. Ela terminou seu trabalho no closet e saiu dali tentando agir normalmente, mas sua cabeça estava em turbilhão. O que ela havia descoberto? Deveria contar para alguém? Deveria confrontar Ronaldinho? Ou deveria simplesmente esquecer que viu aquilo? Durante os dias seguintes, Dona Beatriz não conseguia parar de pensar naquelas cartas. Ela observava Ronaldinho com outros olhos. O homem sempre gentil e sorridente de repente parecia carregar um peso invisível nos ombros. Ela começou a notar pequenos detalhes que nunca havia percebido antes. A forma como ele olhava para o horizonte perdido em pensamentos, como suspirava profundamente quando achava que estava sozinho, como às vezes segurava uma foto antiga e ficava olhando para ela por longos minutos. A curiosidade e a preocupação começaram a consumir Dona Beatriz. Ela sabia que estava errado, mas uma noite, quando Ronaldinho saiu para um jantar, ela voltou ao closet e pegou a caixa novamente. Dessa vez, ela leu tudo. Cada carta, cada página do diário, examinou cada fotografia. E o que ela descobriu a deixou completamente chocada. Helena era uma antiga namorada de Ronaldinho dos tempos em que ele ainda estava começando a carreira. Eles tiveram um relacionamento breve mas intenso. Helena engravidou, mas na época Ronaldinho estava no auge de sua ascensão no futebol europeu. Seus empresários e advogados convenceram Helena a não tornar a gravidez pública, ofereceram dinheiro, prometeram apoio financeiro vitalício. Helena aceitou. Teve o bebê e criou a criança sozinha longe dos holofotes. Mas havia mais. Pelas cartas, Dona Beatriz descobriu que Helena tentou contato com Ronaldinho várias vezes ao longo dos anos. Ela enviou fotos do filho, enviou cartas contando sobre o desenvolvimento do menino, sobre suas conquistas na escola, seus sonhos e desafios. Mas aparentemente, alguém interceptava essas cartas antes que chegassem a Ronaldinho. Nos últimos anos, as cartas cessaram. No diário, Ronaldinho escrevia sobre como descobriu a existência dessas cartas apenas anos depois. Ele escrevia sobre a dor de saber que tinha um filho que ele nunca conheceu, sobre como tentou encontrar Helena mas ela havia desaparecido, mudado de cidade e cortado qualquer contato. Ele escrevia sobre o arrependimento de ter deixado outras pessoas tomarem decisões por ele quando era jovem e ingênuo. Escrevia sobre como aquele segredo consumia por dentro, mas que ele não podia torná-lo público porque isso afetaria não apenas sua vida, mas também a vida do filho que ele nem conhecia. A última entrada do diário era de 3 anos atrás. Ronaldinho escrevia que havia contratado detetives para encontrar Helena e o filho, mas não obteve sucesso. Ele escrevia que talvez fosse melhor assim, que talvez fosse tarde demais, que talvez ele não merecesse ser parte daquela vida que ele havia abandonado tantos anos atrás. Dona Beatriz fechou o diário com lágrimas nos olhos. Ela não esperava descobrir algo tão profundo e doloroso.
Agora ela carregava um peso que não era dela para carregar. Ela passou a noite inteira sem dormir, pensando no que fazer. Contar para alguém seria trair a confiança de anos de trabalho. Não fazer nada seria permitir que Ronaldinho continuasse vivendo com aquela dor. Confrontá-lo seria admitir que havia invadido sua privacidade. Na manhã seguinte, Dona Beatriz tomou uma decisão. Ela não diria nada a Ronaldinho, mas faria algo que poderia mudar tudo. Ela usaria seus próprios recursos, sua própria rede de contatos e faria o que Ronaldinho não conseguiu: encontraria Helena e o filho dele. Ela sabia que era uma decisão arriscada, que poderia dar errado de muitas formas, mas ela não conseguia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Dona Beatriz começou sua busca de forma discreta. Ela pegou os endereços antigos das cartas, os nomes mencionados no diário e começou a fazer ligações. Ela usava suas folgas para viajar para cidades próximas, conversar com pessoas, investigar pistas. Ela gastou suas próprias economias contratando um detetive particular, alguém de confiança que não faria perguntas demais. Meses se passaram. Ronaldinho não notava nada de diferente, afinal Dona Beatriz continuava fazendo seu trabalho impecavelmente. Mas por dentro, ela estava completamente envolvida naquela missão pessoal. Houve momentos em que ela pensou em desistir, quando as pistas levavam a becos sem saída, quando o dinheiro estava acabando, quando ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas então, em uma tarde de agosto, o detetive ligou com uma notícia. Ele havia encontrado Helena. Ela estava vivendo em uma cidade do interior de Minas Gerais, trabalhava como professora e o filho, que agora tinha 16 anos, se chamava Gabriel. Helena nunca se casou novamente e criou Gabriel sozinha com muito esforço e dedicação. O menino era um excelente aluno, jogava futebol no time da escola e tinha o sonho de ser jogador profissional, sem saber que seu pai biológico era uma das maiores lendas do esporte. Dona Beatriz agora tinha informação, mas não sabia como proceder. Ela não podia simplesmente aparecer na casa de Helena do nada e contar tudo. Ela precisava de um plano cuidadoso. Então ela fez algo ousado. Ela pediu uma reunião com Ronaldinho, algo que nunca havia feito em 6 anos de trabalho. Ela disse que precisava conversar com ele sobre um assunto pessoal importante. Ronaldinho ficou surpreso, mas aceitou. Eles se sentaram na varanda da casa em uma tarde tranquila. Dona Beatriz estava visivelmente nervosa. Ela começou pedindo desculpas antecipadamente pelo que ia dizer. Então, com voz trêmula, ela confessou tudo. Contou sobre ter encontrado a caixa, sobre ter lido as cartas e o diário, sobre ter decidido procurar Helena por conta própria e sobre ter finalmente encontrado ela e Gabriel. Ronaldinho ficou em silêncio absoluto. Seu rosto passou por uma série de emoções: choque, raiva, confusão, tristeza. Dona Beatriz esperava ser demitida na hora, esperava gritos, esperava qualquer reação explosiva. Mas o que veio foi diferente. Ronaldinho começou a chorar. Ele colocou as mãos no rosto e chorou como uma criança. Anos de dor reprimida, de segredos guardados, de arrependimentos acumulados finalmente transbordaram. Quando ele se recompôs, Ronaldinho perguntou a Dona Beatriz por que ela havia feito aquilo. Por que ela se arriscou tanto, gastou seu próprio dinheiro, investiu meses da sua vida em algo que não era problema dela. Dona Beatriz respondeu com sinceridade. Ela disse que em 6 anos trabalhando naquela casa, ela viu Ronaldinho ser generoso com todo mundo, ajudar desconhecidos, doar fortunas para causas nobres, mas ela via que ele carregava uma tristeza profunda que nenhuma boa ação conseguia curar. Ela disse que quando descobriu o segredo, ela entendeu que aquela tristeza tinha nome e endereço, e que talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar a curar aquela ferida. Ronaldinho ficou emocionado com as palavras de Dona Beatriz. Ele perguntou se ela havia falado com Helena, se Helena sabia que ele estava procurando. Dona Beatriz explicou que não, que ela achou melhor falar primeiro com ele antes de fazer qualquer movimento. Ela entregou a Ronaldinho um envelope com todas as informações que havia coletado: endereço atual de Helena, telefone, fotos recentes de Gabriel e um relatório detalhado sobre suas vidas. Ronaldinho pegou o envelope com mãos trêmulas. Ele olhou para Dona Beatriz e disse que não sabia se conseguiria ter coragem de fazer contato depois de tantos anos. Dona Beatriz então revelou algo que ainda não havia contado. Ela disse que, durante suas investigações, ela conversou discretamente com uma amiga próxima de Helena. E descobriu que Helena nunca guardou rancor de Ronaldinho. Ela entendeu que eles eram jovens, que havia pressões externas, que as coisas ficaram complicadas. Helena criou Gabriel com amor e nunca falou mal do pai. Pelo contrário, ela sempre disse que um dia, quando o menino estivesse pronto,
ela contaria a verdade e deixaria ele decidir se queria conhecer o pai. Essa informação mudou tudo para Ronaldinho. Saber que Helena não odiava, que ela compreendia a situação, que a porta não estava completamente fechada, trouxe uma esperança que ele não sentia há anos. Ele decidiu que iria fazer contato, mas precisava fazer da forma certa. Ele pediu ajuda a Dona Beatriz para planejar como abordar a situação. Juntos, eles elaboraram um plano. Ronaldinho escreveria uma carta para Helena, uma carta honesta onde ele explicaria tudo, como descobriu as cartas interceptadas, como tentou encontrá-la, como viveu todos esses anos com arrependimento e como agora, graças a Dona Beatriz, ele tinha chance de tentar corrigir os erros do passado. Ele deixaria claro que não queria invadir a vida dela ou de Gabriel, mas que gostaria de ao menos uma conversa, uma chance de pedir desculpas e, se possível, conhecer o filho. A carta foi enviada e a espera foi angustiante. 2 semanas se passaram sem resposta. Ronaldinho começou a perder as esperanças, achando que Helena havia ignorado a carta. Mas então, em uma manhã de domingo, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz feminina trêmula disse apenas: "É a Helena." A conversa durou 3 horas. Eles choraram, relembraram o passado, esclareceram mal-entendidos, pediram perdão um ao outro. Helena explicou que parou de enviar cartas porque achava que Ronaldinho não queria contato, que ele havia escolhido sua carreira e ela respeitava isso. Quando recebeu a carta dele explicando sobre as cartas interceptadas, ela finalmente entendeu que ele nunca as havia recebido, que ele também foi vítima da situação. Sobre Gabriel, Helena disse que ele estava em uma fase delicada da adolescência e que revelar quem era seu pai biológico poderia ser um choque muito grande. Eles decidiram fazer as coisas gradualmente. Primeiro, Ronaldinho conheceria Gabriel sem revelar quem realmente era. Eles se encontrariam como se fosse um mentor de futebol que estava interessado em jovens talentos. Com o tempo, se tudo corresse bem, a verdade seria revelada. O primeiro encontro entre Ronaldinho e Gabriel aconteceu em um campo de futebol em Minas Gerais. Dona Beatriz estava lá também, como uma espécie de observadora silenciosa de algo que ela havia ajudado a criar. Quando Ronaldinho viu Gabriel pela primeira vez, ele quase desmoronou. O menino era sua cópia perfeita aos 16 anos. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma ginga ao driblar com a bola. Eles jogaram futebol juntos por 2 horas. Gabriel estava nas nuvens, achando que estava sendo avaliado por ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Ele não fazia ideia de que aquele era seu pai. Ronaldinho, por sua vez, absorvia cada momento, cada risada, cada movimento do filho que ele não viu crescer. Era doloroso e maravilhoso ao mesmo tempo. Os encontros continuaram acontecendo. Ronaldinho se tornou um mentor de Gabriel, oferecendo conselhos sobre futebol e vida. Helena participava dos encontros, e lentamente eles reconstruíram uma conexão que havia sido interrompida há tantos anos. Não era mais romântico, mas era respeitoso e amoroso pela criança que haviam gerado. Após 6 meses de encontros regulares, Helena e Ronaldinho decidiram que era hora de contar a verdade a Gabriel. Eles se reuniram os 3 em um lugar privado. Helena começou contando a história desde o início, sobre o namoro deles, sobre a gravidez, sobre as decisões difíceis que foram tomadas. Quando ela revelou que Ronaldinho era seu pai biológico, Gabriel ficou em estado de choque. O menino não sabia como reagir. Por um lado, ele estava conhecendo seu pai, algo que sempre sonhou. Por outro, ele se sentia confuso sobre por que isso havia sido escondido dele por tanto tempo. Houve raiva, houve lágrimas, houve muitas perguntas. Mas também houve compreensão. Gabriel era maduro o suficiente para entender que a vida é complexa, que as pessoas cometem erros e que o importante era o futuro que eles poderiam construir juntos. Ronaldinho se ajoelhou na frente de Gabriel e pediu perdão. Ele disse que não podia mudar o passado, não podia recuperar os 16 anos que não esteve presente, mas prometeu que a partir daquele momento, ele estaria lá para tudo. Gabriel abraçou o pai pela primeira vez conscientemente, e foi um momento que mudou as vidas de todos os envolvidos. A história poderia terminar aí, mas havia um plot twist final que ninguém esperava. Algumas semanas depois, Dona Beatriz chamou Ronaldinho para conversar novamente. Ela tinha algo importante para revelar. Com lágrimas nos olhos, ela contou que durante toda sua investigação, ela havia descoberto algo sobre sua própria vida que a chocou profundamente. Dona Beatriz revelou que ela também havia dado um filho para adoção quando tinha apenas 17 anos. Era uma época difícil, ela não tinha condições de criar uma criança e foi pressionada pela família a entregá-lo. Durante anos, ela viveu com aquele vazio, sem saber onde o filho estava ou como ele tinha crescido.
Quando ela encontrou a caixa de Ronaldinho e leu sobre sua dor, ela viu seu próprio sofrimento refletido naquelas palavras. Ela confessou que parte da razão pela qual ela se dedicou tanto a ajudar Ronaldinho foi porque ela via naquela situação uma chance de corrigir, mesmo que indiretamente, o erro que ela mesma havia cometido. Se ela conseguisse reunir Ronaldinho com seu filho, talvez aquilo trouxesse alguma paz para sua própria culpa. Mas o que ela não esperava era que, durante o processo de contratar o detetive para encontrar Helena, ela mencionou sua própria história e o detetive se ofereceu para também procurar o filho que ela havia dado para adoção. E ele encontrou. O filho de Dona Beatriz estava vivo, tinha 35 anos, era casado e tinha 2 filhos. Ele havia sido adotado por uma família amorosa e teve uma vida boa. Mais surpreendente ainda, ele sempre soube que era adotado e havia anos vinha tentando encontrar sua mãe biológica sem sucesso. Quando o detetive fez contato, ele ficou emocionado e disse que sempre sonhou com aquele dia. Ronaldinho ficou completamente sem palavras. A mulher que havia ajudado ele a encontrar seu filho estava, ao mesmo tempo, encontrando o filho dela. Era como se o destino tivesse orquestrado tudo de uma forma que ninguém poderia prever. Ronaldinho imediatamente se ofereceu para custear o encontro entre Dona Beatriz e seu filho, para trazer ele até São Paulo, para fazer o que fosse necessário. O encontro aconteceu 2 semanas depois. Dona Beatriz viu o filho pela primeira vez em 35 anos. Ele se chamava Ricardo, era professor de história e tinha a mesma bondade no olhar que a mãe. O abraço entre eles durou longos minutos. Não houve acusações, não houve rancor. Apenas amor e compreensão. Ricardo disse que sempre entendeu que ela era jovem e que provavelmente fez o que achou melhor na época. A história de Ronaldinho e Dona Beatriz se tornou um exemplo de como atos de bondade retornam de formas inesperadas. Dona Beatriz havia arriscado tudo para ajudar Ronaldinho a encontrar seu filho, e no processo, ela encontrou o dela. Ronaldinho, que havia sido ajudado, retribuiu ajudando Dona Beatriz a reconstruir sua relação com Ricardo. Gabriel e Ricardo se conheceram e se tornaram amigos. 2 jovens que haviam crescido longe de seus pais biológicos, mas que agora tinham a chance de construir novos laços. As 2 famílias começaram a se reunir regularmente. Ronaldinho, Helena, Gabriel, Dona Beatriz, Ricardo e suas famílias formaram uma espécie de família estendida construída não pelo sangue, mas pela empatia e pelo perdão. Ronaldinho nunca tornou a história pública. Gabriel decidiu manter a paternidade em sigilo para viver uma vida normal, longe dos holofotes. Ele continuou jogando futebol, mas agora com o apoio do pai nos bastidores. Helena e Ronaldinho desenvolveram uma amizade genuína, baseada no respeito mútuo e no amor que tinham pelo filho. Dona Beatriz continuou trabalhando para Ronaldinho, mas agora a relação era diferente. Eles não eram mais patrão e empregada, eram família. Ronaldinho aumentou significativamente o salário dela, criou um fundo de educação para os netos e garantiu que ela nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Mas para Dona Beatriz, o maior presente não foi financeiro. Foi ter seu filho de volta, foi ter a chance de ser avó presente, foi ter corrigido o maior erro de sua vida. Anos depois, em uma entrevista, quando perguntaram a Ronaldinho qual foi o maior gol de sua vida, ele não mencionou nenhum dos gols históricos em Copas ou finais de campeonatos. Ele disse que o maior gol foi ter encontrado seu filho e que isso só foi possível por causa da coragem e generosidade de uma mulher simples que arriscou tudo para ajudar alguém que ela mal conhecia. Dona Beatriz, por sua vez, quando perguntada sobre o que a motivou a fazer tudo aquilo, respondeu com simplicidade. Ela viu a dor nos olhos de um homem e reconheceu aquela dor porque era a mesma que ela carregava. Às vezes, ajudar o outro é a única forma de curar a si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao ajudar Ronaldinho a encontrar seu filho, ela encontrou o dela. Ao trazer luz para a vida de alguém, ela iluminou a própria. A história provou que os maiores tesouros da vida não são os troféus ou as conquistas profissionais, mas as conexões humanas que construímos e os erros que temos coragem de corrigir. Ronaldinho e Dona Beatriz aprenderam que nunca é tarde demais para buscar redenção, que a honestidade tem poder transformador e que às vezes as pessoas mais improváveis são aquelas que mudam nossa vida para sempre. Fim.